E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver campo de direções e também como extrair informações sobre a solução sem ter que, de fato, resolver a equação diferencial. Então, como sempre, eu quero começar aqui com um exemplo. Nesse exemplo 1, a gente tem a equação y' igual a xy, e a primeira coisa que eu quero fazer é obter alguma informação sobre a solução que passa pelo ponto 2, 1. Então, vamos supor que a gente tem essa condição inicial, ou seja, eu estou procurando aqui pela função que resolve a equação diferencial e que passa pelo ponto 2, 1. Da equação diferencial, a gente obtém o seguinte: a derivada em cada ponto da solução tem que ser igual a x vezes y. Então, para a solução que passa pelo ponto 2, 1, essa solução tem que ter derivada dada por essa regra aqui. Como nesse ponto o meu x é 2 e o meu y é 1, então a inclinação do gráfico nesse ponto 2, 1 tem que ser igual a 2, que é x vezes y. Então, eu vou marcar isso aqui nessa figura. No ponto 2, 1, eu vou marcar a inclinação que a solução tem que ter. Então, aqui eu vou desenhar esse tracinho que corresponde à inclinação 2. Agora eu vou repetir esse processo em mais alguns pontos. Então, vamos olhar agora para a solução da equação diferencial e que passa pelo ponto 2, 2. Então, agora eu quero uma função que resolva a equação diferencial e que passe pelo ponto x igual a 2, y igual a 2. Da equação diferencial, como a inclinação é sempre o produto de x vezes y, então a inclinação da curva que passa pelo ponto 2, 2 tem que ser igual a 2 vezes 2, que é 4. Aqui na figura, eu vou desenhar um tracinho que corresponde à inclinação 4. Vamos fazer isso para mais um ponto. Agora, olhando para a solução que passa pelo ponto 2, 0, essa solução tem que ter inclinação y' igual a x vezes y, x nesse caso é 2, y é 0, então a inclinação tem que ser 0. Então, ali no gráfico, no ponto 2, 0, eu vou desenhar uma barra de inclinação 0. Agora a gente repete esse processo para vários outros pontos. Então, por exemplo, no ponto 2, menos 1, a solução que passa por esse ponto tem que ter inclinação 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Então, eu vou marcar ali no gráfico uma barrinha de inclinação menos 2. E assim, se eu escolher vários outros pontos no plano, para cada um deles eu olho para a equação diferencial, vejo qual é a inclinação correspondente que ela exige que a curva tenha naquele ponto, e daí eu posso marcar todas essas inclinações aqui na figura. Então, o que esses tracinhos têm a ver com as soluções da equação diferencial? Cada tracinho desses corresponde à inclinação que o gráfico da solução tem que ter naquele ponto. Então, qualquer solução da equação diferencial tem que ter inclinações correspondentes a essas inclinações que a gente desenhou agora. Então, para ter uma ideia um pouco melhor, vamos limpar um pouco a tela e traçar mais inclinações nesse plano XY. Então, o que essa figura em verde está dizendo? Cada tracinho verde desses corresponde à inclinação ou à direção que a solução tem que ter naquele ponto. Então, esse gráfico, composto por todas essas direções que as soluções têm que ter, é o que a gente chama de campo de direções. Então, o que esse gráfico diz sobre as soluções? Vamos olhar, por exemplo, para a solução desse problema de valor inicial, ou seja, eu quero uma função que resolve a equação e que passa pelo ponto x igual a 0, y igual a 1. É dado aqui no gráfico por esse ponto em vermelho. Então, quando essa solução passar na condição inicial, ela tem que passar com essa inclinação horizontal aqui. E quanto mais à direita a gente olhar para o gráfico da solução, essa solução vai ter que ter inclinações aqui cada vez maiores. E quanto mais à esquerda aqui no gráfico, a gente vê que a solução tem que ter inclinações cada vez menores. Então, a solução desse problema de valor inicial, como ela tem que ser compatível com essas direções em verde que a gente desenhou, a curva, o gráfico dessa solução tem que ser tangente a essas barras em verde que a gente desenhou. Então, se a gente traçar o gráfico da solução aqui, a gente vê que as inclinações dessa curva em branco são compatíveis com as inclinações das barras em verde. Então, o campo de direções ele dá informações de como que é a curva solução, sem você precisar resolver a equação diferencial mesmo. Vamos ver agora o campo de direções para um formato de equações bem específico. Então, primeiro, uma definição. A gente vai dizer que uma equação diferencial é autônoma quando a variável independente não aparece
explicitamente na equação. Ou seja, são equações que têm o seguinte formato. Se y é a variável dependente, então a equação vai ser autônoma se ela puder ser escrita como y' igual a alguma g de y. Uma observação é que uma equação autônoma ela é sempre separável. Porque a gente tem aqui essa função g de y e aqui como uma função f da variável independente t ou x. Então vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, y' igual a y² mais seno de y. A única variável que aparece na equação é a variável dependente y e, portanto, essa equação é autônoma. Já nesse exemplo, como a gente tem aquela dependência em x do lado direito, ou seja, a derivada da função incógnita ela depende de x, ela não só depende de y, como depende de x também, então essa equação não é autônoma. Nessa equação para a função p, como a derivada de p só depende de uma expressão envolvendo p, essa equação é autônoma. E aqui nesse último exemplo, a gente tem uma equação para a função n, e o que essa equação está dizendo é que a derivada de n não só depende de n, como depende de t também. Então, essa equação não é autônoma. Vamos então construir o campo de direções para essa equação autônoma aqui. y' igual a y, 2 menos y. Primeira coisa que eu quero observar é que sempre que você tiver uma solução que tenha valor zero em algum ponto x, então da equação a gente vê que a derivada nesse ponto vai ter que ser igual a zero vezes 2 menos zero, que dá zero. E, portanto, independente do instante x, se a solução for igual a zero, significa que a derivada da solução naquele ponto tem que ser zero também. Então, eu posso marcar isso já no meu campo de direções da seguinte maneira. Sempre que o gráfico da solução assumir valores em cima do eixo x, que é o eixo horizontal aqui, essa solução vai ter que ter inclinação zero. E, portanto, a gente desenha aqui todas essas barrinhas de inclinação zero. Notem também que, sempre que a solução assumir valor 2, da mesma maneira, olhando para a equação diferencial, a inclinação da solução nesse ponto tem que ser zero. Por quê? Porque a inclinação ela é sempre y vezes 2 menos y. Então, se o y for zero, todo esse parênteses aqui fica igual a zero e, portanto, a inclinação nesse ponto tem que ser zero. Ou seja, sempre que a solução assumir valor 2, a inclinação do gráfico nesse ponto tem que ser zero. E é por isso que aqui a gente desenha essas barrinhas horizontais. Vamos apagar esse lado esquerdo para continuar fazendo as contas para o campo de direções. Vamos escolher mais alguns valores para y e ver como ficam as inclinações das soluções que passam nesses valores. Então, para toda solução que assume valor 1, da equação diferencial, a gente vê que a inclinação dessa solução, nesse ponto, vai ter que ser 1 vezes 2 menos 1, que dá 1. Portanto, para toda solução que assume valor 1, então o gráfico tem que ter inclinação 1. Agora, para toda solução da equação que assumir valor 3, então da equação diferencial a gente vê que a inclinação do gráfico dessa solução, nesse ponto, onde ela assume valor 3, vai ter que ter inclinação menos 3. E, portanto, sempre que ela assumir valor 3, ou seja, sempre que o gráfico estiver nessa altura aqui do eixo y, a minha inclinação vai ter que ser menos 3. Também, toda solução que assumir valor menos 1, ou seja, toda solução que eventualmente atingir esse valor aqui, ela vai ter que atingir esse valor com inclinação menos 3. Então, eu marco aqui inclinação menos 3. Um último caso aqui, se a solução eventualmente assumir valor menos 2, então ela tem que assumir esse valor com uma inclinação menos 6. E, portanto, aqui a gente tem essas barrinhas mais inclinadas do que as que estavam em menos 1. A gente pode completar esse desenho com mais algumas inclinações e ficar com esse perfil. Então, como a gente viu, cada solução da equação diferencial ela precisa ser compatível com essas inclinações. Isso quer dizer que o gráfico de cada solução tem que ser tangente a essas inclinações em verde. Por exemplo,
a solução que passa por esse ponto 0, 1, ela tem que ter um desenho mais ou menos parecido com esse aqui. Ou seja, em cada ponto, essa curva vermelha tem que ser tangente às barrinhas verdes. Por exemplo, a solução que passa por esse ponto vermelho aqui, ela precisa ter inclinações compatíveis com essas retas verdes e, portanto, ela vai ter uma curva-solução assim. O único problema aqui para obter informações da solução dessa maneira é que a gente teve que atribuir valores aqui para a função y, olhar para a equação diferencial e substituir esses valores de y para encontrar as inclinações respectivas. Isso daqui dá um trabalho que a gente não quer fazer, né? Então, para evitar um pouco esses cálculos, vamos observar o seguinte. Notem que as únicas inclinações horizontais do campo de direção ocorreram aqui e aqui. Por exemplo, todas as soluções que assumem valores nesse intervalo 0, 2, lembrando, né, isso aqui é y igual a 2, isso aqui é y igual a 0. Então, todas as soluções que assumem valores aqui nesse intervalo, elas têm inclinação positiva. Todos esses segmentos de reta aqui desse intervalo são segmentos que estão com inclinação positiva. E todas as inclinações para valores de y maiores do que 2 ou menores do que 2 são inclinações negativas. Isso significa que todas as soluções que assumem valores nesse intervalo de 0 a 2 aqui são soluções crescentes, porque as inclinações dessas soluções precisam ser positivas. Inclinação é a mesma coisa que derivada, então as derivadas têm que ser positivas. Já aqui em cima, ou seja, as soluções que assumem valores maiores do que 2 são soluções decrescentes, porque as inclinações das soluções aqui são sempre negativas. E a mesma coisa acontece aqui nesse intervalo de valores menores do que 0. Resumindo, para a gente conseguir fazer esse desenho sem precisar ficar atribuindo valores para a função y, a gente pode fazer o seguinte. Aqui eu tenho a equação diferencial e eu estou chamando esse lado direito de g de y. Então o que eu quero fazer aqui é esboçar o gráfico dessa função g de y. Primeira coisa, notem que a função g é uma função que se anula no ponto 0 e no ponto 2. Além disso, isso aqui é uma função quadrática, então é uma parábola e cujo gráfico é dado por isso. Agora, olhando para esse gráfico, a gente vê o seguinte. Quando y está entre 0 e 2, essa função assume valores positivos. Da equação diferencial, a gente tem que a derivada das soluções elas são iguais a g de y. Então, se para esses valores de y aqui a minha função g é positiva e a derivada é igual a g, então a derivada tem que ser positiva para valores de y nesse intervalo. O que significa que, se a derivada é positiva, a solução tem que ser crescente. Agora, se y assumir valores maiores do que 2, então, para esses valores, a função g é negativa, e como a derivada da solução é igual a g, isso significa que a derivada nesses pontos tem que ser negativa. Então, a função tem que ser decrescente. A mesma coisa acontece para valores de y menores do que 0. Nesse caso, a função g ela é negativa e, portanto, a derivada das soluções vai ser negativa e, portanto, as soluções vão ser decrescentes. Então, agora, para transferir essa informação para o campo de direções, eu vou fazer o seguinte, só limpar um pouco a tela e vou girar esse eixo aqui para bater com o eixo y vertical. Aqui eu noto o seguinte, se a gente marcar o ponto 2 aqui, que é o ponto que corresponde a essa altura aqui no gráfico da direita, o ponto 0 é o que corresponde com esse aqui. Então, nesses pontos, para y igual a 0 e y igual a 2, eu tenho aqui o meu campo de direções horizontal. E nesse intervalo aqui onde eu marquei que a função g é positiva, é o intervalo onde as minhas soluções são crescentes. Para esse intervalo aqui onde eu marquei que as minhas soluções são decrescentes, eu tenho esse campo de direções aqui, e a mesma coisa acontece para valores de y menores do que 0.
Então, nesse caso, as soluções são decrescentes e, portanto, eu consigo desenhar o meu campo de direções assim. Uma observação, o que interessa aqui para a gente é, principalmente, se em cada ponto aqui do campo de direções a inclinação das soluções ela é positiva ou negativa ou zero. Não interessa muito para a gente aqui se, por exemplo, se essa inclinação aqui é maior do que essa. O importante é que nesse intervalo aqui as minhas soluções são sempre crescentes. Próximo exemplo, eu quero desenhar o campo de direções dessa equação diferencial. Então, como a gente viu, o que interessa para a gente é descobrir quando que as soluções elas são crescentes ou são decrescentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar pelas soluções que são constantes. E para isso, a gente olha para a função g de y, que é a função definida pelo lado direito da equação. Bom, essa função é uma função polinomial, mas vamos supor que a gente não sabe desenhar o gráfico dessa função. Então, a primeira coisa que a gente faz é marcar os pontos onde essa função é zero. Como ela é dada por um produto, então ela só vai ser zero quando algum daqueles termos for zero. Então, ela só vai ser zero se y for zero, y for 1 ou for igual a menos 1. Então, eu marco esses 3 pontos aqui nesse eixo y horizontal. Então, esses são os pontos onde a g é zero e isso significa que, nesses pontos, as soluções têm derivado a zero. Então, eu já vou marcar aqui no campo de direções essas inclinações zero. Então, observação, esses são os únicos pontos onde a função g é zero. Ou seja, em todos esses intervalos aqui, intervalo de menos 1 a 0, intervalo de 0 a 1, intervalo de valores maiores do que 1 ou intervalo de valores menores do que menos 1, em cada um desses intervalos, a função g não muda de sinal. Então, basta a gente descobrir qual é o sinal que ela tem em cada um desses intervalos. E para isso, basta a gente escolher algum ponto desses intervalos e calcular o valor da g. Por exemplo, para descobrir qual é o sinal que a função g tem aqui nesse intervalo para valores menores do que menos 1, eu posso escolher esse ponto menos 2 e calcular o valor da g nesse ponto. Substituindo y por menos 2 na expressão para g, eu obtenho que a g tem valor menos 6. E como menos 6 é menor que 0, significa que nesse intervalo a função g só assume valores negativos. Portanto, está me dizendo que as soluções que assumem valores menores do que menos 1 são soluções onde a função g tem sinal negativo. Portanto, nesses pontos, a solução tem que ter sempre inclinação negativa. Para determinar se as soluções são crescentes ou decrescentes para valores de y entre menos 1 e 0, eu posso só selecionar algum ponto aqui, por exemplo, menos 1/2, e calcular a g nesse ponto. G de menos 1/2 vai ser igual a 3/8, que é positivo, e, portanto, a função g em todo esse intervalo é positiva. Isso significa que a inclinação de todas as soluções que passam por esses pontos tem que ser positiva, e, portanto, eu posso desenhar essas barras aqui no campo de direções. Agora eu vou repetir a mesma coisa para os outros dois intervalos. Por exemplo, entre 0 e 1 eu posso selecionar o ponto 1/2. Para valores maiores do que 1 eu posso selecionar o ponto 2. Daí, calculando a g no ponto 1/2, eu obtenho esse valor menos 3/8, que é negativo. Isso significa que as soluções que assumem valores entre 0 e 1 são todas soluções com inclinação negativa. E, como g de 2 é positiva, eu concluo que as soluções que assumem valores maiores do que 1, no campo de direções, eu tenho soluções que são crescentes. Só a título de curiosidade, o gráfico dessa função g é dado por essa curva em cinza aqui, que, claro, está de acordo com os sinais que a gente estudou agora. Agora eu quero só chamar a atenção para as soluções constantes que essa equação diferencial tem. Só lembrando, aqui no primeiro passo da montagem do campo de direções, a gente encontrou os valores de y que zeram a função g. Esses valores eles dão origem a soluções constantes, assim como a gente via lá no método de separação de variáveis. Vamos agora ver qual é a influência que essas soluções têm no campo de direções. Eu vou apagar esse lado esquerdo e deixar só o campo do lado direito. Aqui, só para ficar mais claro, eu preenchi o campo de direções com mais algumas inclinações e salientei aqui os níveis que marcam
as soluções constantes. Vamos olhar para esse primeiro nível aqui, y igual a 1. Notem que, se você olhar para a solução que passa por esse ponto em vermelho, como ela tem que ter um comportamento correspondente a essas inclinações, significa que o gráfico dela vai ser alguma coisa assim. A mesma coisa acontece, por exemplo, para a solução que passa por esse outro ponto em vermelho aqui na direita. Como o gráfico tem que ter inclinações compatíveis com esses segmentos verdes, o gráfico dessa solução vai ter que ter essa cara aqui. Também, se você olhar para alguma solução que passa por esse outro ponto aqui, o gráfico dessa solução vai ter que ter uma cara mais ou menos assim. E a mesma coisa para qualquer outro ponto aqui que você pegar próximo desse valor y igual a 1. Então notem o seguinte, todas essas soluções em vermelho que a gente desenhou agora, à medida que você escolhe valores de x cada vez maiores, essas soluções estão se afastando dessa reta y igual a 1. Agora, por exemplo, se você olha para a solução que passa por esse ponto em branco aqui, a solução que passa por esse ponto ela tem que ter um gráfico mais ou menos assim, tem que ser compatível com as retas em verde. A mesma coisa, por exemplo, para o gráfico da solução que passa por esse outro ponto em branco aqui. Se você desenhar a curva compatível com as retas em verde, vai ter alguma coisa assim. Aqui a gente já tem um fenômeno um pouco diferente. Essa solução aqui de cima, que eu desenhei em branco, à medida que você escolhe valores de x maiores, essa curva se aproxima do nível y igual a 0. E aqui embaixo também. À medida que você escolhe x maiores, ou seja, você anda para a direita aqui nesse gráfico, a curva em branco se aproxima desse nível y igual a 0. Por último, nesse nível y igual a menos 1, a gente observa aqui, se você escolher algum ponto próximo desse nível y igual a menos 1, por exemplo, esse ponto em vermelho, e desenhar a solução que passa por esse ponto, a gente vai ter essa curva em vermelho que, à medida que você escolhe valores de x maiores, essa curva se afasta desse nível y igual a menos 1. A mesma coisa acontece se você escolher um outro valor aqui embaixo. À medida que você avança em x, ou seja, escolhe valores de x maiores, o gráfico dessa solução se afasta do nível y igual a menos 1. Então, o que está acontecendo aqui? Essas três soluções, y igual a 1, y igual a 0 e y igual a menos 1, elas estão repelindo ou atraindo as outras soluções. Então, por exemplo, aqui nesse nível y igual a 1, todas as soluções elas se afastam desse nível à medida que você escolhe valores de x maiores. Para o nível y igual a 0, as soluções elas se aproximam de y igual a 0 à medida que x fica maior. E para y igual a menos 1, as soluções se afastam de y igual a menos 1 à medida que x fica maior. Então, esses pontos que zeram a função g são pontos que a gente chama de pontos de equilíbrio da equação diferencial. E a gente vai classificar cada um desses pontos de acordo com o que ele faz com as soluções que estão próximas. Então, para esse primeiro ponto de equilíbrio, y igual a 1, como as soluções se afastam desse nível à medida que x aumenta, a gente vai dizer que esse ponto é um ponto de equilíbrio assintoticamente instável. Para o ponto y igual a 0, como as soluções próximas se aproximam cada vez mais desse ponto, à medida que x aumenta, a gente vai chamar esse ponto de assintoticamente estável. No ponto y igual a menos 1, como o fenômeno é parecido com o nível y igual a 1, então esse aqui é um ponto de equilíbrio assintoticamente instável. Então, para terminar, só para a gente ter uma ideia do que a gente consegue extrair de informação do problema sem ter que resolver a equação diferencial, vamos fazer esse exemplo 4. Nesse exemplo, seja y a solução desse problema de valor inicial. Então, eu estou olhando para a solução da equação diferencial que passa pelo ponto 0, 1 meio. Então, esse ponto em vermelho é o ponto que corresponde à condição inicial. E o que eu quero fazer é determinar o limite dessa solução quando x vai para mais infinito. A gente já saberia resolver esse exercício com as ferramentas da aula anterior, né? Basta resolver essa equação diferencial usando o método de separação de variáveis e depois aplicar a condição inicial e, por fim, tomar limite na expressão que a gente obter. Porém, aqui eu não quero ter que resolver a equação diferencial, eu quero só olhar para o campo de direções e extrair essa informação aqui que eu quero.
Para desenhar o campo de direções, primeiro a gente vai olhar para a função g. A função g, nesse caso, né, que é o lado direito, é igual a y² vezes y menos 1. E vamos olhar para os pontos de equilíbrio da equação diferencial, que são os pontos onde a função g é igual a zero. A função g só vai ser zero quando um daqueles termos do produto for zero. Então, g é zero se somente se y for zero ou y for igual a 1. Então, vamos marcar esses pontos aqui no eixo y, que são pontos onde as soluções sempre têm derivada nula. E eu já vou marcar esses pontos aqui no campo de direções. O que a gente quer fazer agora é analisar as soluções para valores diferentes de 0 e de 1. Como y igual a 0 e y igual a 1 são os únicos pontos que zeram a função g, então a função g tem o mesmo sinal nesse intervalo aqui. Também ela não muda de sinal entre 0 e 1 e ela também não muda de sinal para valores maiores do que 1. Então vamos olhar qual é o sinal da função g aqui nesse intervalo 0, 1. Escolhendo o ponto 1 meio, eu vejo que a função g nesse ponto tem valor menos 1/8, que é negativo, o que significa que nesse intervalo a minha função g é sempre negativa. Isso significa que todas as soluções da equação diferencial que assumem valores entre 0 e 1 são soluções de derivada negativa e, portanto, são soluções que correspondem a essas inclinações aqui no campo de direções. Agora notem que eu não preciso fazer mais nada para responder o meu problema, né? Porque eu estou procurando pela solução que passa pelo ponto 0, 1 meio, essa bolinha vermelha aqui no gráfico da direita. Pelo que eu vi agora, eu sei que a solução que passa por esse ponto, ela tem que ter uma inclinação nesse ponto compatível com essa reta em verde. E mais, eu sei que em todo esse intervalo, de 0 até 1, a inclinação da minha solução tem que ser sempre negativa. Qualquer solução que passe por esse intervalo, ela tem que ser decrescente. Em particular, essa solução aqui que eu estou procurando. Então, se eu for fazer o gráfico dessa função, ela vai ter que ter alguma cara assim, porque tem que ser uma função que é sempre decrescente. Portanto, a solução que eu estou procurando, ela tem que ter uma cara mais ou menos assim, o que significa que, à medida que x vai para mais infinito, essa curva tem que continuar decrescendo e, portanto, ela vai se aproximar de zero. E assim a gente conclui que o limite da minha solução, quando x vai para mais infinito, tem que ser zero. Só uma última observação. Por que eu sei que a minha solução não vai cruzar o eixo x e assumir valores negativos? Por exemplo, por que ela não vai fazer isso daqui? Bom, ela não pode fazer isso aqui porque a gente sabe que toda solução que assume valor zero, ela tem que assumir esse valor zero com inclinação zero. E, portanto, esse gráfico que eu desenhei aqui não pode ser um gráfico de uma solução. Mas como que eu sei que ela não vai fazer isso daqui? Porque essa curva agora, ela respeita as inclinações que a gente encontrou até agora. Se isso acontecesse, então nesse ponto aqui, em vermelho, o ponto onde a solução assume valor zero, eu teria essa curva em vermelho, solução do problema, passando por ele, e também teria a solução constante y igual a zero, passando por esse ponto. Então eu teria duas soluções passando por esse ponto aqui. Isso não pode acontecer pelo teorema de existência e unicidade. Notem que, olhando aqui para a equação, o lado direito dela é um polinômio. Isso significa que, para qualquer condição inicial que eu colocar junto dessa equação, o problema de valor inicial correspondente vai ter solução e essa solução é única. É por isso que você não pode ter o gráfico de duas soluções se cruzando ou se tocando. E, portanto, a gente conclui que nenhuma solução que exista aqui para valores maiores do que zero vai assumir também valores negativos. Por isso, então, a gente conseguiu concluir que a solução do nosso problema de valor inicial se aproxima de zero quando x vai para mais infinito. Portanto, vale esse limite aqui. Então, tá, no material complementar a gente faz mais alguns exemplos sobre campo de direções. E por hoje é isso. Tchau!